Efésios capítulo 6, versículo 1, até o 4 nós vamos ler. Diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós cremos que a Tua palavra, ó Deus, foi inspirada pelo Teu Espírito, ó Deus, e que esses homens que a escreveram porque o Senhor desejava nos manter alinhados ao Teu querer. E esse é mais um texto que vai nos edificar, vai nos encher, vai nos alimentar. Que cada pessoa que entrou aqui possa ouvir e praticar aquilo que o Senhor tem para nós como igreja. Obrigado pela oportunidade de ouvir mais uma vez e também de sermos alimentados em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje, como eu já falei para os irmãos, é um dia muito especial, porque é o dia dos pais. E nós estamos diante de um texto que é extremamente relevante para os nossos dias, que fala a respeito de honrar o pai e a mãe. Eu não sei se você percebe, mas a nossa geração é uma geração que tem perdido alguns valores que são extremamente importantes. São valores que são fundamentais para que a nossa família, que é a nossa célula máter, a nossa célula principal, para que a nossa família seja preservada e que a sua vida também seja preservada. Vivemos um tempo onde a rebeldia está em voga, está na moda, na verdade, filho abandonar pai, responder pai e não viver debaixo da orientação e da submissão dos seus pais. As marcas dessa geração estão escritas na Bíblia, estão previstas na Bíblia. Seria uma geração de desonra e de desobediência. Eu acredito que não é por acaso que o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever aos Éfesos, falando a respeito da importância da honra aos pais. O Novo Testamento reafirma algo que estava escrito na lei de Moisés, na lei mosaica. Estava escrito lá: honre pai e mãe para que sejam prolongados os seus dias. Por que será que o Espírito inspirou Paulo para reafirmar algo que estava escrito na lei de Moisés e que Deus decidiu fazer com que essa mesma direção do Senhor fosse reafirmada e trazida sobre a igreja? Porque certamente o Senhor, que tudo sabe, já tinha no coração que a convicção de que essas coisas aconteceriam, que os tempos cairiam para essa desonra. E nós sabemos que o sucesso, todo sucesso no universo está ligado a esse princípio, o princípio da honra. E todo fracasso também está ligado à desonra, a uma vida de desonra. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. A desonra, ela não pode ser um estilo de vida do crente. Crente não pode andar em desonra. Eu quero dizer uma coisa para você. Todo crente que não conhece o princípio da honra, ele ainda precisa avançar na revelação do que é se relacionar de acordo com a palavra de Deus. A honra é um princípio relevante. Jesus, na verdade, disse que em alguns lugares, por exemplo, no lugar onde ele nasceu, ele foi lá, passou por lá enquanto o seu ministério, ele estava exercendo o seu ministério, e a Bíblia diz, sabe o quê? Que naquele lugar Jesus não pôde realizar muitos milagres. A Bíblia não diz que Jesus não quis realizar muitos milagres. A Bíblia diz que Jesus não pôde realizar muitos milagres. Sabe por quê? Jesus diz: profeta na sua terra não tem honra. Porque Jesus não foi recebido com a honra do profeta, ele não pôde fazer alguns milagres. Então deixa eu te dizer uma coisa: a honra libera favor de Deus sobre a nossa vida. Nós temos que aprender, ou pelo menos retornar a esse princípio, o princípio de honrarmos aqueles que nos deram a vida. E hoje eu quero ensinar especificamente sobre o poder de honrar os pais. Eu sei que hoje nós estamos bastante cibernéticos, usando bastante
a televisão, usamos a palavra de oferta e agora o Videira News, mas eu ainda separei mais um videozinho. Esse é bem mais curto, mas que pega é uma parte de um filme muito joia. Tem um ensino muito importante que tem a ver com aquilo que eu quero falar com você. Então passa para mim esse próximo vídeo, Kevin, por favor. Matt, quer carona? Não, meu pai já tá vindo. Acho bom ele chegar logo. Posso te falar uma coisinha? Pode? Acho que devia respeitar mais o seu pai. Por quê? Porque ele é seu pai. O senhor não conhece ele como eu. Eu nem tenho que conhecê-lo. Você tem que respeitá-lo porque é a coisa certa a fazer. Sabe, treinador? O meu pai nem gosta do senhor. Ele acha que o colégio devia procurar outra pessoa. Isso não vem ao caso. As escrituras falam para honrar seus pais e você só sabe reclamar. Ele só fica me dando ordem. Ele nem tenta me entender. Matt, não pode julgá-lo pelas ações dele e sim julgar a si mesmo por suas intenções. Não é assim que funciona. Você não é responsável por ele, é responsável só por você. Tem que honrar Deus honrando sua autoridade. Acredita mesmo nessa história de honrar Deus e seguir Jesus Cristo? Acredito. Olha, eu não quero faltar com respeito, mas nem todos nós acreditamos nisso. A religião só funciona para alguns. Eu só estou aqui porque fui expulso de Westview. Matt, ninguém está te forçando a acreditar em nada. Seguir Jesus Cristo é uma decisão que todos devem tomar sozinhos. Você pode não querer aceitá-lo, porque ele irá mudar sua vida, e você nunca mais será o mesmo. Espero que um dia você perceba o quanto ele te ama. Te vejo amanhã. Que o Senhor possa abençoar todos os alunos desta escola. Que o Senhor siga os passos de todos e lhes dê a glória divina. Treinador? Estou orgulhoso de você, Matt. Preciso falar com o meu pai. Eu queria muito vê-lo. Eu te levo até lá. O que fizemos aqui foi dividir isso em terrenos e mudamos a parte de recreação para cá. Podemos tentar colocar aqui se quiser. Não, tá perfeito assim. Eu gostei. Sr. Prater, tem alguém que quer vê-lo. Sarah, estou numa reunião. É seu filho. Quer que eu espere lá fora? Não, tudo bem. Sarah, mande ele entrar. Matt, está tudo bem? Me desculpe, pai. Não sabia que estavam em reunião. Que foi, filho? Pai, eu só queria falar que sinto muito. Me desculpe pela forma que eu estava agindo. Hoje eu fiz as pazes com Deus. E eu precisava dizer que, daqui pra frente, vou respeitar o Senhor. Vai valer o que o Senhor falar. É isso aí. Eu posso voltar amanhã, se for melhor para você. Não, tudo bem. Desculpe, é que eu... Sabe, eu daria meu braço direito para ouvir meu filho dizer isso para mim. Amém? Essa frase é forte, né? Eu daria o meu braço direito para ouvir o meu filho falar comigo assim, né? Eu falar isso para mim, o amigo do pai dele falou. É um exemplo, sabe, irmãos, é bíblico honrar pai e mãe. Às vezes nós ficamos escolhendo, justificamos a nossa desobediência, a nossa desonra. E eu não estou pregando aqui somente para os adolescentes ou somente para aqueles que moram junto dos pais. Eu estou pregando também para aqueles que já se casaram, ou então que não se casaram, mas não moram mais junto dos pais. Porque honrar pai e mãe não é algo que nós fazemos só enquanto moramos com eles.
Honrar pai e mãe é uma determinação da palavra para todo o tempo da nossa vida. Honrar pai e mãe é um dos 10 mandamentos que Deus deu para organizar a nação de Israel. Não sei se você sabe, mas além de ser mandamentos para colocar os princípios do caráter de Deus no meio do povo, os 10 mandamentos foram também para organizar e para que não houvesse bagunça no meio do povo. Talvez você pode me perguntar, mas como? Uma nação inteira pode ser organizada com apenas 10 mandamentos. Apenas 10. Na verdade, quando nós olhamos para a história da nação americana, nós percebemos que, se você for estudar, você vai ver que a nação americana foi organizada com apenas 7. 3 a menos do que a nação de Israel. E a pergunta que é mais importante, que você deve fazer nessa noite: por que Deus colocou em suas leis, que já são tão simplificadas, uma lei específica e exclusiva para que os filhos honrem os seus pais? Será porque que houve a preocupação de Deus com essa particularidade, a ponto de constituir uma lei específica para estabelecer como deveria ser a relação entre filhos e pais? O que levou Deus a colocar um dos seus mandamentos como esse? Honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e para que você seja de longa vida sobre a terra. Sabe, a resposta que eu tenho é porque na mente de Deus isso é extremamente importante. Extremamente importante e essencial para as relações humanas. Deixa eu te dizer uma coisa. A maioria das pessoas que tem vida curta, a maioria das pessoas que são pegas com a morte muito precoce, principalmente se a gente for tomar como base o mundo do crime. Se você nunca reparou nisso, passe a reparar. Pense comigo aqui, qual foi a última vez que você viu uma reportagem na TV de que um traficante foi morto e esse traficante tinha mais de 35 anos? 40 anos, 50 anos. Você já ouviu falar de algum bandido, fora os políticos, bandido, de traficante, roubo e tal, não sei o quê, que na verdade teve uma vida longa? Não teve. Porque a maioria das pessoas que entram por essa vida, o caminho é de desonra aos pais. Por que pai que não orienta os seus filhos a não andar com más companhias? Que pai que não orienta os filhos a não andar no caminho daqueles que fazem as coisas erradas? Todo pai que se preze, que honra a sua palavra, que honra, na verdade, que tem brio, ele sempre indica o filho, ele sempre orienta os filhos a ter bons costumes, a ter um caráter, a, na verdade, desenvolver um padrão de existência compatível com o da família, com o dele mesmo, porque qualquer pai se sente desonrado em saber que o filho está andando por um caminho ruim, errado, e que possa envergonhar. Deus entendeu que esse ponto de honrar pai e mãe era essencial, era um ponto principal para transformar o relacionamento entre a família, dentro da família. E a prova de que esse mandamento, lá do Antigo Testamento, é importante, é que o apóstolo Paulo repetiu em Efésios capítulo 6, já na Nova Aliança. Talvez alguns poderiam pensar, não, pastor, mas honrar pai e mãe é uma ordem da lei mosaica. Lá do Antigo Testamento, nós estamos na graça, estamos no Novo Testamento. Deixa eu te falar uma coisa. A honra faz parte da natureza daqueles que nasceram de novo. Sabe por quê? Porque eles possuem em seus corações a vontade de Deus. Aquele que nasceu de novo, aquele que tem o Espírito Santo, ele não quer saber se isso vai ser simplesmente vantajoso para ele. Ele quer saber, é o Senhor que está dizendo, então eu preciso cumprir. Eu preciso andar. Se você tem um Espírito Santo, você não precisa de muito. Deixa eu te dizer uma coisa, a desonra te faz diferente do seu pai. Não ande por esse caminho. Deus é um Deus que honra. E os filhos dele também têm que andar nesse caminho. O caminho da desonra é perigoso. E a colheita da desonra custa caro. A colheita da desonra
pode ser muito custosa para você. Olhando para a Bíblia, um exemplo bíblico, Adão, por exemplo, ele foi criado por Deus para, na verdade, servir ao Senhor. Foi colocado no jardim do Éden, um paraíso que tinha tudo do bom, do melhor, tudo o que ele precisava para ser feliz, e o próprio Senhor ia diariamente no jardim para estar com ele, para se relacionar, para ter comunhão com ele. Tudo que Adão precisava era o seguinte: fazer de tudo para honrar o nome do Senhor. Mas o que Adão fez? Adão ouviu a voz da serpente. Adão desonrou a Deus. Conversando com a serpente, surgiu dúvida acerca do caráter de Deus. Muitas pessoas andam num caminho de desonra porque têm ouvido a voz da serpente. Andam num caminho da desonra, não só a desonra aos pais, mas também a desonra a todos aqueles que o cercam como autoridade. O pai representa a autoridade do próprio Deus, mas é verdade também que o Senhor nos cercou de outras autoridades, que também o representam. Adão foi criado num ambiente de honra, mas lá, naquele ambiente de honra, onde ele tinha Deus como seu pai, ele foi enganado pela conversa da serpente. Sabe, querido, todo Éden tem a sua serpente. Todo lugar que Deus criou para ser um lugar de conforto, você vai ter a sua opção de andar no princípio de Deus ou no princípio da serpente. Cuidado para não ficar conversando com a serpente. Cuidado para não cair no caminho da desonra, da desobediência, no caminho do desrespeito. Porque essas conversas podem te levar para um preço muito caro, para colher uma colheita muito cara. Nem toda voz que parece divina te levará ao divino. Nem toda voz que tem aparência de coisa boa é algo bom para você. Nós vivemos uma geração que é muito levada por vento. Por ventos. Que andam de acordo com aquilo que é conveniente, de aquilo que parece bom. Deixa eu te falar uma coisa. Que o seu padrão, que o padrão para você caminhar com Jesus seja sempre a sua palavra. Que você caminhe sempre por algo que Ele diz na sua palavra. E não por aquilo que te convém, não por aquilo que te falaram. Porque pode ser apenas uma palavra, um conselho da serpente para que você caia. Para que você se engane. O diabo se disfarça de anjo de luz. Algumas vozes te confundem e podem te levar a um caminho de desonra. Então, se para Deus esse mandamento era importante, ele também tem que ser importante para mim e para você, para a nossa igreja e também para as nossas famílias. Mas Deus não colocou essa frase como uma sugestão simplesmente. Olha, se conseguir, honra aí, fica uma sugestão. Se você fizer, vai ser uma boa ideia honrar seu pai e sua mãe. Não é um conselho do Senhor, não é uma sugestão. Isso é uma ordem divina. Deixa eu te falar. Se você conhece Jesus, você tem que honrar. Você tem que honrar seu pai e sua mãe, independente se eles merecem. Porque muita justificativa que a gente ouve é essa. Pastor, é que o senhor não conhece meu pai. Viu o filmezinho ali? É que você, treinador, não conhece meu pai. Ele nem gosta de você. E o treinador falou assim, independente se ele gosta de mim ou não, você precisa ouvir o que está escrito na palavra de Deus e não aquilo que você está enxergando com seus olhos. Dê valor para os conselhos, ouça os seus pais. Sabe, foi feita uma pesquisa com várias famílias para observar o comportamento dos pais e dos filhos e foi descoberto, sabe o quê? Que os pais percebem antes do filho se uma coisa é boa ou se é má. Os pais percebem antes dos filhos se esse ou essa é um bom ou uma boa companhia para os filhos. Você já percebeu isso nos seus pais? Você já percebeu isso? Esse feeling, esse tato, essa percepção. E aí às vezes a gente fica contrariado, né? A gente ouve e fala, meu pai não sabe de nada, né? Ou então de fazer um negócio, você é adulto, né? Você vai fazer um negócio, teu pai fala, sua mãe fala, ou alguém te aconselha, e você fala,
deixa eu te dizer, quando uma coisa ruim acontece conosco como filhos, os nossos pais já perceberam há muito mais tempo. Portanto, um conselho que eu te dou, esse é meu conselho, mas também é o que a palavra de Deus diz: ouça seus pais. Ouça seus pais. Talvez seu pai e sua mãe não estão aqui hoje, mas a verdade é que Deus te deu seus pastores, Deus te deu seus líderes na igreja para te aconselhar em amor, para te direcionar de acordo com o bom conselho da palavra. Seus pais não estão aqui, talvez você pode falar: pastor, como é que eu vou aconselhar com meu pai sobre coisas aqui da igreja? Se eu devo ou não devo, se eu faço ou não faço, se eu vou ou se eu fico, como é que eu vou pegar esse conselho? Deixa eu te falar, graças a Deus, nós temos entre nós um jeito de ser igreja que propicia isso. Propicia isso. A hora que você quiser, Brenda, meu gabinete está aberto para você. Seus pais não estão na igreja, né? Pois é. Na hora que faltar seu pai, você tem um pastor, você tem uma pastora que pode te orientar, que pode, na verdade, te mostrar um caminho excelente para ouvir a palavra, te dar um bom conselho. Eu faço isso com muita frequência. Eu atendo muitos adolescentes aqui, e se alguma moça que está aqui já sentou para se aconselhar comigo, você vai reafirmar o que eu estou dizendo, que normalmente quando eu vou conversar com uma moça, eu falo: olha, eu estou sentando aqui, porque eu também tenho uma filha, e ainda que eu não tivesse, mas eu vejo você como alguém que, por exemplo, não tem os seus pais aqui. Então é o seguinte, eu não vou ser o seu pai, mas eu posso aceitar te aconselhar como um pai. Porque eu tenho esse carinho, essa afeição não só pelas moças, mas também pelos rapazes, né? Eu falo das moças porque são mais frágeis, né? Normalmente preciso dessa figura mais forte na vida delas, para ter uma referência. Então é o seguinte, você está cercado de pessoas que querem o seu bem. Mas sabe qual que é o problema? Eu acabei de falar, muitas vezes você acredita em quem não deveria acreditar. Aqueles que Deus colocou ao seu lado para te dar um bom conselho, te dão um conselho, mas você resolve bater cabeça. Você resolve andar por um caminho da independência. Cuidado. Como eu disse ainda há pouco, pode custar caro. Muito caro. E olha só, isso não é uma ameaça, pelo amor de Deus, porque é o seguinte, eu percebo que pai e mãe, eles têm essa... mãe, né? Mãe tem isso também. Me recorreu uma história aqui que um rapaz chegou para a mãe e falou: mãe, preciso contar uma coisa, tem 3 moças na igreja que eu olhava assim, achava bonito e tudo, e assim, mãe, eu estou apaixonado por uma moça. Aí a mãe falou: quem que é? Ele falou: mãe, tá vendo lá atrás, lá, aquelas 3 moças lá atrás? Tá vendo lá? Tem uma loira, uma morena e uma ruiva. Aí ela fala: já sei quem é. Como assim, mãe? Qual que é então? A ruiva. Falou: nossa, mãe, como é que você acertou? Falou assim: foi a única que eu não fui com a cara dela. Deixa eu te falar. Pai e mãe bate o olho e diz: não embarca não. Não embarca nessa não. Porque o pai e a mãe têm um radar instalado pelo Senhor, né? Você pode dizer: ah, pastor, nem sempre é assim, né? Às vezes erra. É verdade. Mas em geral, eles acertam tudo, né? Já viu assim, ó, a mãe dá um conselho, fala assim: filho, não vai por ali. Aí você fala: ah, nada a ver esse negócio da minha mãe aí, conversa fiada. Por que eu não vou por ali? Se eu vou por aqui, o que vai acontecer? Eu não vou. Aí você vai, depois você tem que bater na sua cabeça e falar: por que eu não ouvi minha mãe, né? Devia ter ouvido ela. Então, por que eu estou dizendo isso? E isso não é algo natural, é o Senhor que colocou. Provérbios diz o seguinte, lá em Provérbios 1, 8 e 9, olha o que a palavra de Deus diz: filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe, porque serão diadema de graça, coroa para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Olha,
A palavra de Deus dizendo que nós não devemos deixar o ensino do teu pai e nem a instrução da nossa mãe. Quem não dá ouvidos a essa palavra de Deus, um dia vai ouvir a frase que nenhum filho gosta de ouvir. Talvez você já tenha ouvido, eu não gosto de ouvir, já ouvi, mas não gosto. Eu te avisei. Lembra? Já ouviu isso ou não? Eu já ouvi. Eu te avisei. O que eu te falei? O que eu falei para você? Aí ela faz a gente repetir tudo, né? Vai ficar mais humilhante ainda, né? O que eu te falei? Falei, não faz, não vai, não entra, não desce, né? Não sobe. Eu avisei. Você fez? Olha aí, ó, o preço agora. Então, para você não ter que ouvir isso, Deus nos convoca, através da sua palavra, a estabelecer um padrão de honra nos nossos relacionamentos entre pais e filhos. Quantos creem aqui que isso é possível? Você crê que isso é possível? É possível. O Senhor quer fazer isso na sua vida. Talvez você é pai. Talvez você já saiu da casa dos seus pais, mas deixa eu te falar, esses princípios também servem para você. O segundo ensinamento que eu quero trazer para você é que todo pai merece uma medida de honra. Porque é o seguinte, nós podemos ser pais e filhos de diversas maneiras. E tem vários tipos de relacionamento. E cada um dos relacionamentos como filhos, precisamos ter uma atitude de honra. Como assim, pastor? Tem vários tipos de pais. Por exemplo, quais são os pais que nós devemos honrar? O primeiro pai que eu quero falar é o pai biológico. É o pai que proporcionou junto com a sua mãe a possibilidade de você vir a este mundo. Ainda que não tenha sido programado você vir, ele é o seu pai biológico. Talvez você tenha alguma dificuldade de lidar com seu pai biológico, talvez ele te abandonou, talvez ele tenha te separado da sua mãe, talvez você tenha tido más experiências com o seu pai biológico, talvez você tenha histórias tristes que você não gostaria nem de lembrar. O fato é que você tem um pai biológico. Algumas pessoas falam assim, não, pastor, esse pai eu nem tenho, ele nem existe para mim. Deixa eu te dizer, você tem, ainda que não tenha sido ele que tenha criado você. Você não nasceu num pé de alface, você não veio de uma árvore, você não foi chocado num ninho de passarinho, e muito menos num ninho de onça. Você nasceu de alguém, um homem se juntou a uma mulher para que você viesse à existência. Então, querido, a palavra de Deus diz que nós devemos honrar pai e mãe, não é porque sim. A Bíblia diz que nós devemos honrar pai e mãe porque isto é justo. E é justo pelo fato deles nos terem dado a vida. Portanto, se você ainda tem o seu pai biológico, você precisa encontrar ocasião para honrá-lo. Não somente nesse dia. Sabe, irmãos, eu precisei passar por um momento muito difícil no meu relacionamento com meu pai para aprender a honrar ele do jeito certo. Porque durante a minha infância, eu tinha um bloqueio muito grande com meu pai. Eu não tinha facilidade para falar do meu amor, para expressar carinho fisicamente. Eu tinha muita dificuldade, muita resistência. Era um bloqueio que existia. Eu sentia o amor do meu pai, mas eu não conseguia romper um muro. Até que um dia o Senhor me proporcionou isso. Fui para o encontro com Deus. No encontro, Deus restaurou meu coração com relação ao meu relacionamento com meu pai. E numa outra situação, eu estava orando pelo meu pai. E Deus falou comigo, você precisa dizer algumas coisas para o seu pai. Você precisa abrir seu coração para o seu pai e falar de tudo que está aí, engasgado na sua garganta, que você não consegue falar. Eu falei, mas meu pai não vai me ouvir. Porque meu pai era assim, Edinaldo. Ele era uma pessoa que, se você errasse com ele, chegasse para pedir perdão para ele, você falasse assim, pai, eu quero pedir perdão. Ah, tá bom, filho, tá bom, beleza? Fica tranquilo. Ele não deixava você conversar. Não tinha diálogo, não tinha uma conversa. E aí eu falei, mas como é que eu vou falar com meu pai? Meu pai não vai me ouvir. E aí então, me ocorreu, creio que pelo Espírito, a ideia de gravar um vídeo e mandar para ele. Ele mora no interior, eu moro aqui em Curitiba, já era assim. E eu mandei um vídeo para o meu pai, na época, em DVD, mandei pela empresa de ônibus. E meu pai recebeu esse vídeo e ele assistiu na segunda-feira.
E meu pai, eu não me recordava de um dia meu pai ter falado que me amava. E abraço, beijo no rosto, essas coisas, eu acho que só de bebê, quando eu era bebê. E aí eu mandei e abri meu coração, foram 30 minutos falando, abrindo a boca, chorando do primeiro até o último minuto. E eu quero te falar que na segunda-feira eu mandei, na sexta, na segunda-feira eu recebi um telefonema e meu pai dizendo: filho, o pai te ama. Quando eu ouvi meu pai falando isso, eu caí de joelho na hora, chorando, emocionado. Falei: pai, eu amo o senhor e tal. E nesse vídeo também meu pai aceitou Jesus, porque eu falei de Jesus para meu pai nesse vídeo. E ele recebeu Jesus no seu coração. Hoje meu pai é salvo, graças a Deus, né? E a nossa vida foi transformada. Hoje meu pai vem aqui, em Curitiba, me visitar, ou eu vou para lá. Quando eu o vejo, eu dou um beijo no rosto dele, ele me abraça, ele diz que me ama, eu digo que o amo. Nosso relacionamento foi restaurado. E eu quero te falar uma coisa: hoje eu tenho uma qualidade de vida com meu pai muito melhor do que quando eu morava com ele. Talvez exista algum muro que te impede de se relacionar com seu pai apropriadamente. E deixa eu te falar uma coisa: eu já era adulto quando isso aconteceu. Talvez você adulto está aqui me ouvindo nessa noite e tem restrições no seu relacionamento com seu pai e com a sua mãe. Tem mágoas que estão atravessadas na sua garganta. Tem coisas que aconteceram no passado e que te impedem de ter um relacionamento correto com seu pai, como deveria ser com a sua mãe. Deixa eu te falar. Deixa o Espírito Santo quebrar essas barreiras hoje na sua vida. Deixe Jesus entrar aí, destruir essas fortalezas, essas barreiras, esses muros que impedem você de se relacionar. Talvez você é pai, está me ouvindo aqui, e você não tem liberdade para beijar seu filho. Você não tem liberdade para dar um abraço, olhar no olho dele e falar: filho, o pai ama você. Irmão, é libertador isso. Libertador. Você poder fazer isso. Faça isso hoje. Decida isso hoje, pelo menos. Talvez seu pai não está aqui, mas tome essa decisão. Quando você ouvir, você vai falar isso, vai fazer isso. O segundo tipo de pai que nós devemos honrar é o pai substituto. Quem que é o pai substituto? Pode ser que, numa ocasião ou por uma situação, você não tenha sido criado pelo seu pai natural, por aquele que deu a vida a você. Às vezes você foi criado por alguém, pelos avós, por um tio, por uma tia, né? Até mesmo por um padrasto. No momento em que essa pessoa tomou para si a responsabilidade de cuidar de você, essa pessoa assumiu o papel de pai na sua vida e também é merecedor de receber honra. Na Bíblia, nós encontramos o exemplo de Abraão. Ele tomou para si um sobrinho chamado Ló. Deus falou para Abraão, falou: sai da sua tenda e da sua parentela, sai da sua terra e da sua parentela e vá para um lugar que eu vou indicar para você. Abraão então saiu dali, mas ele levou Ló consigo, o seu sobrinho. E Abraão então representava a figura de pai na vida de Ló. Está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 4, diz assim: assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Então, se você tem uma outra pessoa que assumiu esse papel de pai na sua vida, você também deve lembrar de honrá-lo, de dar a ele honra, obediência, não apenas hoje, mas leve isso com você como um princípio de vida. Esse honra teu pai e a tua mãe se aplica também ao seu pai substituto, àquele que Deus permitiu na sua vida para ter essa figura de pai. Terceiro tipo de pai é também o pai do seu cônjuge, o sogro ou a sua sogra. Ah, pastor, daí pegou pesado, né? Sogro e sogra, pastor, tem que honrar como se fossem meus pais. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você se casa com uma pessoa, você se casa também com a família. Você leva tudo no pacote. Você passou a ser uma só carne. Seus sonhos, as lutas, as vontades de um, passa a ser também a do outro. Da mesma forma é com os pais.
Eu louvo a Deus porque hoje eu tenho um relacionamento muito sadio com o meu sogro e minha sogra. Muito abençoado. Meus pais não moram aqui em Curitiba, meu sogro e minha sogra moram, e eu os tenho por pai e mãe. Eu os honro, chamo de senhor, chamo de senhora, né? Dou valor, honro eles, dou ouvido para os conselhos deles, peso quando eles falam algo para mim. Por quê? Porque eu entendo que esse princípio deve ser vivido também nesse nível de relacionamento. Honrar pai e mãe, então, também se estende a honrar sogro e sogra. E deixa eu te dizer, cuidar das necessidades deles também. Cada cônjuge precisa entender que assim como o seu próprio pai lhe deu a vida, o pai do seu cônjuge também deu a vida à sua esposa, ou do marido que você tem. Glória a Deus por eles. Se não fosse eles, você não estava casado hoje, né? Não tinha seu cônjuge, ou teria mais outra pessoa, graças a Deus que é essa, né? Que Deus deu. Então é necessário que os sogros também sejam honrados pelo genro, pela nora, e que essa honra seja deixada como referência. Referência para aqueles que se tornam netos, que aprendem com isso. Então a honra nesse caso é muito justa, segundo a palavra de Deus. Quarto tipo de pai que nós devemos honrar são os nossos pais espirituais. Todos nós temos aqueles que nos apresentaram a Cristo. Todos nós temos aqueles que começaram a lançar uma semente, a semente da palavra, que orou por você, que ministrou na sua vida, que no momento de aflição, ele estendeu a mão e disse para você: tem saída, sua vida tem uma solução, não desanime, não desista, o Senhor tem um propósito na sua vida. Venha comigo, venha caminhar comigo, venha para a minha célula, venha para a minha igreja, venha para o encontro com Deus, venha, você vai ver, Deus vai transformar a sua história, Deus vai mudar a sua vida. Alguém um dia estendeu a mão para você e te ofereceu a oportunidade de conhecer a Jesus. Essa pessoa que te apresentou a Jesus também pode ser considerado como um pai espiritual ou uma mãe espiritual. Talvez você não vai lembrar exatamente a pessoa que falou, né? Como que essa pessoa falou, mas alguém apresentou você a Jesus. Deus usou alguém para levar você até o encontro com Ele. E essa pessoa que te ganhou também deve ser lembrada como alguém importante. Você tem que honrar essa pessoa. Honrar com palavras, mas honrar também dando ouvidos, ouvindo os conselhos. Sabe o que eu percebo, irmãos? Algumas pessoas, depois de algum tempo de vida de igreja, elas acham que já estão crescidas demais para ouvir conselhos daqueles que vieram antes deles. Eu já vi diversas vezes pessoas que nós vimos crescer na vida espiritual aqui na vida da igreja. Chega uma altura da vida dela, ela olha para nós e fala assim: recebi revelações muito mais profundas, entendi de fato o que é servir a Deus. E vão caminhar o caminho delas. Deixa eu te dizer, isso também pode ser um traço de desonra àqueles que investiram na sua vida. Nós não investimos em ninguém querendo algo em troca, de maneira alguma. Se você faz isso, você está errado. Mas a verdade, queridos, é que nós devemos honrar aqueles que nos abençoaram. Quem era você antes de caminhar com essa pessoa que você caminha? Quem eu era? Que tipo de marido eu era? Irmão, você não sabe. Você me vê aqui, às vezes você acha que eu já vim crente demais. Eu tomei muito puxão de orelha. Eu fui muito instruído. Eu fui muito aconselhado. Diversos momentos da minha vida eu queria jogar tudo para cima, desistir de tudo. Alguém falou assim: aguenta aí, amigão. Vem aqui. Alguém me puxou para perto. Diante de erros iminentes, diante de decisões erradas que eu ia tomar, alguém me chamou e falou: cuidado. E sabe qual foi, assim, qual é a grande alegria que eu tenho no meu coração? De não me honrar, de não me alegrar, de não me orgulhar de ter acertado tudo que eu achava que era bom. Eu não me orgulho disso, porque o meu orgulho é que Deus sempre colocou pessoas sábias para me aconselhar e para dizer: cuidado, não ande por esse caminho, você pode se machucar. Sabe, queridos, o pai espiritual, ele não tem uma ligação física, natural
mas ele tem uma ligação que é muito mais profunda do que a ligação natural, em alguns casos, que é a ligação espiritual. Paulo falava com Timóteo de um jeito tão poderoso. Não sei se você sabe disso, mas Paulo, ele estava treinando Timóteo para que Timóteo pudesse herdar o ministério de Paulo. Timóteo foi pessoalmente, particularmente treinado por Paulo para assumir o ministério dele. E olha o tamanho do ministério de Paulo. Paulo diz a respeito de Timóteo, em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2, ele diz assim: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo chama Timóteo de meu verdadeiro filho na fé. Por que Paulo estava dizendo que Timóteo era um verdadeiro filho na fé dele? Porque Timóteo deu prosseguimento a tudo aquilo que Paulo cria. Você quer saber se você é filho? Só olhar, você está dando prosseguimento a tudo aquilo que o seu pai espiritual crê? A tudo aquilo que seus líderes espirituais ensinam? Então você pode ser também, assim como Timóteo foi chamado por Paulo, um verdadeiro filho na fé. Sabe, irmãos, um pai espiritual pode ser aquele que ganhou você para Jesus, mas também aquele que te ensinou coisas básicas da vida cristã. Eu já disse para você isso aqui, eu tive alguém na minha vida espiritual, logo que eu converti, que foi alguém que grudou em mim, alguém que me ensinou a orar, numa igreja que não valorizava isso, numa igreja que não ensinava isso, num lugar onde não tinha nenhum tipo de projeto de consolidação dos novos, né? O novo convertido chega aqui na nossa igreja e caminha desse jeito. Não tinha nada disso. Mas alguém, de graça, por nada, olhou para mim e falou: eu vou grudar nesse piá. Eu tinha 13 anos. Eu vou grudar nesse menino e vou ensinar esse menino a orar. E olha, eu vou te falar, irmão, foi muito poderoso, foi muito precioso. Porque naquele dia, a partir daquele dia, eu aprendi a me relacionar com Jesus, eu aprendi a ler a Bíblia, eu aprendi a jejuar, e eu aprendi a importância da comunhão. Até hoje, eu tenho comunhão com esse irmão. Até hoje, Rodrigo Cristiano Vitalino, o nome dele. Até hoje eu tenho relacionamento com ele. Dias atrás ele esteve em Curitiba, entrou em contato comigo, nós nos encontramos, tomamos um café aqui na padaria. Foi tão precioso. Eu disse a ele, falei: olha, rapaz, todas as vezes que eu cito alguém que me instruiu no início da minha caminhada cristã, eu falo de você. Ele: nossa, que é isso? Fala mesmo. Eu falei: falo. Por quê? Porque eu entendo, queridos, que nós devemos honrar aqueles que vieram antes de nós. Esse pai deve ser honrado por você. Pai é aquele que marca você de alguma maneira. E o pai espiritual é aquele que ensinou e levou você a conhecer mais de Deus no começo da sua caminhada cristã. Esse pai deve ser lembrado com honra, pois teve um papel importante na sua vida. Portanto, honre seu pai espiritual. Quinto tipo de pai é o pai ministerial. É o pai ministerial, é aquele que vai abrir portas para você. É aquele que vai desafiar você a liderar. É aquele que vai te ensinar o princípio do propósito divino na sua vida. Porque quando nós entramos na vida da igreja, nós simplesmente precisamos de coisas básicas, como uma criança. O que uma criança precisa aprender? Comer, se vestir, andar, falar, não é? Essas são as coisas mais rudimentares da fé. Você aprendeu com aquele que nós acabamos de falar, o seu pai espiritual. Mas agora tem o seu pai ministerial, que é aquele que vai plantar uma semente de propósito dentro do seu coração. Aquele que fez você entender para que você veio nessa terra, para que você existe. Sabe, minha irmã? Aquela que plantou no seu coração a paixão pelas crianças. Sabe, meu irmão? Aquele que plantou no seu coração o desejo de ganhar almas para Jesus. Sabe, meu irmão? Aquele que disse para você: você é amado, Deus tem um propósito para você, e Deus não quer que você simplesmente seja mais um no meio da multidão. Deus quer que você responda como um discípulo. Foi aquele que a gente introduziu no propósito de Deus. Aquele que mostrou para você que você não tem que ser somente um frequentador de culto. Que você não tem que ser somente alguém que frequenta grupos, reuniões. Não! Nós não somos uma igreja assim. Nós não somos uma igreja que faz coisas.
Se Jesus não estiver no centro, para nós não serve. Sabe, nós temos muitas coisas que você pode até confundir com fazer. Por exemplo, a festa country. Você viu ali momentos gostosos que nós estávamos ali. Mas eu considero que tudo aquilo ali é espiritual. Tudo aquilo ali é espiritual. Estar com você comendo um churrasco é espiritual. Sabe por quê? Porque a Bíblia narra que lá em Atos, os primeiros discípulos se reuniam de casa em casa, partindo o pão, ou seja, participando da ceia do Senhor, e celebrando refeições com alegria, participando das refeições com alegria. Eles comiam juntos. Se isso não fosse importante, não seria narrado como o cotidiano da vida cristã. Então, estar em comunhão faz parte disso. Alguém que te introduziu no grupo, alguém que na verdade mostrou para você que o propósito de Deus para você não é só esse. Não é só você e Deus, mas é você, Deus e a igreja. Deixa eu te dizer uma coisa, isso é profundo, não é assunto para hoje, mas é tão importante você entender o que é que vai dentro do coração de Deus. Como é que está o coração de Deus a seu respeito? O que é que Deus espera de você, meu irmão? Talvez você está me ouvindo e você ainda não sabe. Então é porque você precisa também de um pai ministerial, de alguém que vai te ensinar. Você está frequentando os nossos cursos, o curso de maturidade no Espírito, o curso de treinamento de líderes. Você já disse sim. Você já disse, ó Senhor, eu quero aprender mais. Eu quero entender os seus caminhos para mim. Eu quero entender o que o Senhor tem para a minha vida, na vida da igreja. Então, eu percebo que o pai ministerial vai te projetar, é aquele que vai investir em você, vai te levar a lugares maiores e melhores do que ele chegou. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus levanta alguém na nossa vida para nos colocar à frente da nossa vida ministerial, nossa vida dentro do propósito. Ele levanta alguém para nos dar significado, para nos dar propósito. Alguém fez isso com você um dia, alguém liberou uma palavra. Eu vejo isso com relação a Timóteo e Paulo, mais uma vez, seu pai espiritual, mas também o pai ministerial, levantando Timóteo como pastor e colocando ele à frente de uma igreja. 1 Timóteo 1,18 diz assim: este mandamento eu dou, meu filho, Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, guerrei ou milites por elas uma boa milícia, ou uma boa guerra. Guerrei por elas uma boa guerra. Por elas o quê? Pelas profecias a respeito do propósito. Então, se você também tem um pai ministerial, lembre-se que tem uma ordem divina de honrar pai e mãe, mas que também se aplicam àqueles que foram usados por Deus para nos dar a visão, para identificar o nosso chamado, para despertar o nosso potencial. Quantos entre nós não conseguiam nem falar direito? Mas o Senhor usou uma unção, alguém com uma unção, para despertar você, a levantar você para falar no meio das crianças, dos adultos, dos jovens. E por isso, eles também merecem ser honrados no curso da vida. E por último, o mais importante, Deus, o Pai. É o último tipo de pai que eu quero falar a respeito da honra. O mundo acha que todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus, né, pastor? Não. Não são todos que são filhos de Deus. João, capítulo 1, versículo 12. Canso de repetir esse versículo aqui. Eu não canso. Porque Deus, todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creram em seu nome. Todos aqueles que receberam a Jesus, que creram no nome dele, estes, Deus deu o direito de serem feitos filhos. Então você recebeu Jesus no seu coração, você é filho. Para nós é um grande privilégio, para nós é uma grande honra sermos chamados de filhos. Não sei se você se alegra com isso, eu posso ser chamado de filho de Deus. Nós precisamos saber que não é o que nós fazemos que nos torna filhos de Deus. Algumas pessoas falam assim, eu não sou nem digno mais de ser chamado filho. Ok, se isso é de todo o coração, você está apto a ser filho mesmo assim, porque foi exatamente isso que o filho pródigo disse para o pai quando ele chegou na casa, de volta. Depois de ter pedido tudo, depois de ter desperdiçado todo o investimento do pai na vida dele. Ele chegou lá e falou, pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno mais de ser chamado seu filho. Aceite-me como um dos seus funcionários, como um dos seus jornaleiros, para que eu possa pelo menos ter o que comer. O pai deu um grito e falou, filho, me abraça, vem aqui. E deu ordem, traga roupas, traga o anel, traga sandálias, mata o novilho gordo,
Porque aquele que estava perdido foi achado, aquele que estava morto recebeu vida. O filho perdido voltou para casa. Então, se você considera isso, glória a Deus, não tem problema. Se você pensar, não sou nem digno de ser chamado filho, você está apropriado. Pode ser chamado filho sim, porque o que nos capacita, o que nos dá o direito de sermos chamados filhos, é exatamente isso. A fé de que, mesmo não merecendo, Ele nos recebe. É por isso que, como forma de gratidão, nós devemos honrar sobre todas as coisas a nossa vida ao Senhor, aquele que deu o seu Filho por nós. Então, ter Deus por Pai é a garantia de que nós jamais estaremos órfãos. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você já tenha perdido seu pai natural, talvez você já não possa dar um abraço no seu pai natural, mas o que eu quero dizer para você é que o Senhor se propõe a ser o seu pai. O Senhor é aquele que sempre vai estar presente na sua vida. Você nunca vai ser encontrado órfão, nunca vai ser encontrado abandonado. E se todos os pais anteriores falharem com você, se todos esses pais que eu citei aqui pecaram contra você, erraram contra você, eu tenho algo a te dizer, esse pai jamais falhará. Portanto, no dia de hoje, nós devemos ter o nosso coração cheio de gratidão por termos sido feitos também filho de Deus. Ao longo da nossa vida, diversas pessoas são colocadas como instrumentos de Deus na nossa caminhada. Muitas pessoas são colocadas por Deus para nos abençoar. Tem muitas pessoas que tiveram um papel imprescindível, importante, talvez temporário, em determinados momentos da nossa vida, mas há outros que continuam fazendo parte da nossa vida até hoje. Que nós tenhamos um coração grato sempre, um coração cheio de gratidão com aqueles que se fizeram pais para nós, nos marcando de maneira positiva a nossa vida. Sabe, irmãos, eu decidi, há muitos anos atrás, viver essa vida de honra àqueles que eu considero pais na minha vida. Já falei do pastor Hermes, já falei do meu pai, já falei do Rodrigo, mas também preciso falar para você a respeito do meu pastor. O pastor Hermes para mim é um pai. Alguém que me acolheu, alguém que me recebeu, alguém que me ensinou, alguém que me ensina, investe na minha vida, cuida da minha vida, cuida dos meus filhos, do meu casamento. Eu tenho uma dívida eterna de gratidão com o meu pastor. Eu tenho uma aliança de caminhar com ele. Não porque eu vejo vantagens nisso, mas porque eu fiz uma aliança lá atrás. Lá atrás eu tomei uma decisão. Eu me lembro muito bem uma vez, presta atenção. Nós éramos Igreja Batista, não sei se você sabe disso, não tem tempo de contar a fundo também, mas nós éramos Igreja Batista Emanuel, lá no Caiuá. E quando nós transicionamos para Videira, nós nos tornamos, no nome só, porque nós já éramos Videira. Mas quando foi mudar a placa, o pastor Hermes fez uma reunião comigo e com mais 3 irmãos. Nos chamou na sala, ele falou, irmãos, nós estamos para tomar uma das decisões mais importantes, digamos assim, que pode causar maior impacto na vida da igreja, que é a decisão de nós nos tornarmos videira. Eu quero saber o que vocês acham disso. Antes que qualquer pessoa falasse, eu levantei e falei, pastor, se todas as pessoas que são igreja conosco hoje te abandonar, o senhor já tem o primeiro membro da sua célula. Eu, minha esposa, seremos os membros dessa célula. Porque eu tenho um compromisso com Cristo e com o Senhor, de andar do seu lado. Se o Senhor me enviar para uma outra cidade, para um outro país, para um outro estado, para um outro continente, eu vou. Mas quero te falar, o meu compromisso e a minha aliança com o meu pastor permanecerá para sempre. Sabe por quê? Porque eu entendi o que é ter um pai. Eu entendi que o Senhor me chamou para caminhar de uma forma. E convicto disso, eu falei essa semana na sala do CTL, eu falei, olha irmãos, o que eu estou pregando para vocês aqui é fruto de uma convicção muito profunda. Eu não estou falando do jeito que nós somos igreja, por causa de uma casca, por causa de uma estrutura natural. Não, nós temos célula sim, temos um jeito melhor, correto, nós julgamos melhor de ser célula, de fazer a célula, mas quero te dizer, tudo isso pode mudar daqui a pouco. Desde que o Senhor fale ao nosso coração. Mas enquanto o Senhor não falar, nós seremos igreja desse jeito. E eu tenho certeza, eu tenho convicção no meu coração, até porque, quando eu leio o Novo Testamento, quando eu leio a igreja apostólica lá em Atos, eu me enxergo ali.
Eu vejo a videira dentro da Bíblia. Eu olho lá e falo, meu Deus, é exatamente isso. Eu não fico perdendo tempo com outras coisas, que não a palavra de Deus. Então deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Se o Senhor te colocou aqui no nosso meio, se o Senhor trouxe você para viver numa igreja em células, como nós somos, o que será que Deus tinha para você, hein? Por que Deus não te mandou para outra igreja? Deus te mandou justamente para cá. Sabe por quê? Porque você já foi preparado pelo próprio Deus para viver como nós vivemos. Para viver o que nós vivemos. E eu creio que é isso que o Senhor tem para você. A honra traz consigo promessas de bênçãos. Olha o que a Bíblia diz ali e eu vou encerrar com isso. Honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e os seus anos se prolonguem sobre a terra. É um mandamento divino em forma, podemos dizer que é um combo, né? Além de ser um mandamento divino, ele vem acompanhado de duas promessas. São duas promessas poderosas que nós não devemos desconsiderar e ignorar. E ambas, elas seguem uma sequência natural na vida dos filhos. Quero pedir para você, fique de pé. Nós vamos orar. E daqui a pouco nós teremos aqui uma homenagem das crianças para os pais. A honra é algo tão poderoso, irmãos, que Deus decidiu dizer, presta atenção, Deus decidiu dizer o seguinte: se você honrar seus pais, eu tenho duas promessas a fazer a você. Preste atenção, olha para cá. Deus amarra a palavra dele. É uma promessa condicional. Não se distraia. Não se distraia, olha para cá. É uma promessa condicional. Se você honrar seus pais. Tem duas promessas que estão grudadas nesse mandamento. Não tem jeito de fugir. Se você honrar seus pais, o Senhor diz duas coisas para você. Primeira, tudo te irá bem. Você tem vontade de que todas as coisas aconteçam de uma maneira boa na sua vida? Eu tenho esse desejo. Sabe, irmão, é por isso que nós devemos honrar os nossos pais. Nós temos um patrimônio como filhos, que não é somente bens materiais, mas é o nome, é a honra da casa, é a alegria de dizer sou filho de fulano, ou sou pai de ciclano. É a alegria de não ter vergonha nenhuma que encubra sua capacidade de se identificar como sendo membro dessa família. A honra te promove. A honra promove a sua vida. Se nessa noite tem alguma coisa travada no seu coração, no seu relacionamento com seu pai, preste atenção, talvez você já desobedeceu tanto, talvez você já desonrou tanto, e hoje você tem até vergonha de dizer tantas coisas de errado que você já fez, tantas coisas ruins. Deixa eu te falar uma coisa, um dia eu decidi falar para meu pai tudo que eu lembrei que eu tinha feito de errado para ele. E para mim foi libertador. Eu já era adulto, já tinha esposa, já tinha filho, já tinha o Davi. E mesmo assim, adulto, maduro, eu decidi ter uma conversa franca com meu pai. E foi tão poderoso, foi libertador. Eu creio que muitas coisas travadas na minha vida foram liberadas depois daquele dia, porque eu decidi encarar a verdade. Então, você é filho, decida honrar seus pais, porque eles são recebedores, ou são aqueles que vão dar um legado a você, um legado de bênção, um legado de prosperidade. Sabe, você vai ver que ao você receber isso, você vai se tornar responsável por transmitir mais uma vez esse legado à sua atual geração, para os seus filhos, para que os seus filhos também possam honrar você, para que os filhos dos seus filhos possam honrar os pais. Nós recebemos um patrimônio do nosso Pai, de Deus, mas muitas vezes esse patrimônio pode ter sido dilapidado, pode ter sido quebrado, porque em muitos casos, durante as gerações, foi se perdendo. Por exemplo, talvez você não tenha o hábito de chamar seu pai de senhor, sua mãe de senhora. Você não é obrigado a fazer isso,
Mas é tão bonito, é tão honroso ver o filho chamando o pai de Senhor, chamando a mãe de senhora. Porque quando você faz isso, você está se colocando debaixo da liderança, debaixo da autoridade. Você está dizendo para ele, fala, olha, eu entendo que o Senhor é autoridade na minha vida. Eu acho tão bonito quando uma criança chega e pede a bênção para o avô, para a avó, para o pai, para o pastor. Criança que chega para mim, a bênção, pastor. Deus te abençoe, meu filho. É um hábito saudável, é um hábito bom. Restaura isso. O que te impede de ter um relacionamento mais aberto, mais verdadeiro com seus pais? Vamos colocar isso diante de Deus? Vamos orar por isso agora? Você está junto com seu pai aí? As crianças daqui a pouco virão aqui, talvez seus filhos estão lá dentro. Mas se tem algum filho mais velho aí, se você está sentado longe do seu pai, vai para perto do seu pai, vai para perto da sua mãe. Juntem as famílias. Vamos fazer uma baguncinha santa. Amém? Nós vamos orar como família, encerrando a palavra, mas ainda nós faremos uma homenagem para os pais.